Olá, crianças! Estamos aqui para a nossa aula de matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o milímetro, o centímetro e o metro. Pequenos sapos da montanha. Conheça anfíbios descobertos recentemente que medem cerca de 1 centímetro apenas. Imagine que você está andando pela mata e de repente olha para baixo e vê um pequeno ponto amarelo, avermelhado, se movendo. Que bicho será esse? Um grilo que resolveu trocar o verde por uma cor mais atraente? Um besouro que pegou muito sol? Pare e repare, porque você pode estar diante de um anfíbio especial, sapo da família Brachynonodae, que mede de 10 a 12 milímetros e que estão entre os maiores animais terrestres com coluna vertebral do mundo. Observe na régua a seguir as medidas de um sapo que mede 10 milímetros como citado no texto. Olhem aqui. Quanto que esse sapinho mede? Ele mede 10 milímetros. Do 0 a 1 a gente tem 10 milímetros e também a gente tem 1 centímetro, que equivale à mesma medida, certo? Esse sapo mede 10 milímetros ou 1 centímetro. Aqui na próxima página, na régua representada a seguir, destacamos. Aqui nessa régua a gente tem exatamente 1 centímetro. Desse pontinho do número 0 até o número 1 a gente tem 1 centímetro, que equivale a também 1 milímetro. Por quê? Porque a gente tem esses palitinhos grandes aqui, né? E a gente tem esses palitinhos pequenos. Se vocês contarem de 0 a 1, aqui dentro tem 10 palitinhos. Se a gente tem 10 palitinhos desses, a gente tem 1 milímetro e também tem 1 centímetro, porque a gente chegou aqui no número 1. Se a gente for mais à frente, a gente vai ter 2 centímetros e vai ter 20 milímetros. Se a gente for mais à frente, a gente vai ter 3 centímetros e 30 milímetros, porque a gente vai ter 30 pauzinhos pequenininhos desses aqui dentro. Pode contar que dá certinho, tá bom? É esse o sentido aí de medir com a régua e vocês vão entender direitinho se forem nesse sentido, tá? Observe que em 1 centímetro cabem 10 milímetros, como a tia explicou. Cada centímetro tem 10 pauzinhos, cada pauzinho é 1 milímetro. Então, de 0 a 1 a gente tem 10 milímetros. Então, 1 centímetro cabe dentro de 10 milímetros. A régua é um instrumento de medida de comprimento. Ela é utilizada para medir comprimentos. Centímetros e milímetros são unidades de medida de comprimento. O símbolo de centímetro é, olha aqui, ó, bastante atenção nessa parte. O símbolo do centímetro é o C e o M, minúsculo. E o de milímetro é o M e o M minúsculo. Então, quando você estiver falando de centímetro, você vai colocar o C e o M. Quando você estiver falando de milímetro, você vai colocar MM na frente, certo? Não pode esquecer de colocar. Agora, a gente tem aqui a questão número 1. Na régua representada a seguir, está indicada uma das medidas que o sapinho citado no texto pode ter. A gente tem aqui. Lá no texto disse que ele pode ter de 10 a 12 milímetros. Quantos milímetros pode medir esse sapinho? Qual é a medida que está mostrando aqui na régua? É 10 ou é 12 milímetros? Conferem aí, vocês vão colocar aqui. Questão número 2.
Na questão número 2, a gente tem os objetos representados a seguir foram medidos com uma régua. Escreva o comprimento de cada um deles em centímetros e em milímetros. Quando eu me refiro a centímetros, eu coloco a letrinha C e M. Quando eu me refiro a milímetros, eu coloco a letrinha MM. Aqui no primeiro lápis, eu vou ajudar vocês, tá? Quantos centímetros tem aqui na letra A? Esse lápis verde da letra A, quantos centímetros ele tem? Perceba que ele começa aqui no 0 e termina aqui no 5. O que significa que ele tem 5 centímetros. Por quê? Porque ele parou aqui no número 5. Então, eu vou colocar o número 5 e vou colocar o C e o M, ou eu posso escrever a palavra centímetros. O C e o M é a abreviação, tá bom? 5 centímetros aqui o lápis verdinho tem. E ele quer saber também quantos milímetros cada um tem. Então, se ele está aqui marcado no 5, eu vou contar. Quantos milímetros? 10, 20, 30, 40, 50. Por que ele tem 50? Porque de um em um cabe 10 palitinhos. Então, ele tem 50 milímetros. Eu vou colocar aqui 5 centímetros e 50 milímetros. Prontinho. Na letra B eu vou fazer igualzinho. Ele parou aqui no 4, então significa que ele tem 4 centímetros. Quantos milímetros ele tem? 10, 20, 30, 40 milímetros. Não é difícil, é fácil, vocês conseguem. Pedro, e assim vocês vão fazer com a letra C, tá bom? Na questão número 3, Pedro desenhou 2 linhas no caderno, usando lápis de cores diferentes. Uma vermelha, de 4 centímetros, e outra azul, de 30 milímetros. Qual a cor da linha maior? Vocês vão desenhar aí para a gente poder medir direitinho, tá? Vocês vão desenhar uma linha com lápis de cor vermelho, que vai medir 4 centímetros, e outra com lápis de cor azul, que vai medir 30 milímetros. Qual delas é a maior? É a vermelha ou é a linha azul? Usem aí a régua para vocês descobrirem qual que vai ser a linha maior. Aqui tem 4 centímetros ou aqui tem 30 milímetros? Próxima parte. Na questão número 4, diz assim: recorte a régua do material de apoio e meça o comprimento dos lápis de cor representados a seguir. Na letra A a gente tem um vermelho e na letra A a gente tem um azul e na letra B a gente tem um vermelho. Na letra A, ele pede o comprimento em centímetros e depois ele pede o comprimento em milímetros. Vocês vão pegar a régua lá no material de apoio, que a tia vai mostrar daqui a pouco como que tá lá para vocês destacarem. E vão medir aí o lápis. E vão colocar quantos centímetros e quantos milímetros ele tem, de acordo com a réguazinha lá de vocês. Lembrando que o centímetro é lá onde ele parou na régua, começando do 0, parando no número. E o milímetro é o intervalo entre um número e outro. Cada intervalo tem 10 palitinhos lá, então tem 10 milímetros. Vocês vão somar e ver qual é o resultado, tá bom? Questão número 5. Sem usar a régua para medir, tente descobrir se o apontador representado a seguir tem mais ou menos do que 5 centímetros. Agora use sua régua para medir. Descubra se sua estimativa chegou perto do comprimento do apontador. Nessa primeira bolinha aqui, a gente vai colocar a estimativa. Quanto que você acha que mede esse apontador? Desse outro aqui, você vai colocar a medida realmente. Você vai usar a sua régua do material de apoio e vai medir. Daqui até aqui. Qual é a medida que ele deu aí na sua régua? Coloque ela aqui. Se for centímetro, se for milímetro também. Questão número 6. Silvia ganhou uma caixa de giz de cera. O giz que Silvia mais usou em seu desenho foi o vermelho. Quando era novo, esse giz media de 2 centímetros a mais de comprimento. Observe como está
esse giz de cera agora. Aqui está o giz de cera que ela utilizou no desenho. Use sua régua para descobrir quantos centímetros esse giz de cera tinha quando era novo. Ele diz aí que aqui é o tamanho dele agora, depois que ela usou. Então, a gente vai medir e vai ver quantos centímetros dá aqui esse giz de cera. Vamos colocar aqui o resultado de quanto ele mede. Só que aí ele quer saber quanto ele media quando era novo. A gente sabe que ele perdeu 2 centímetros de quando ele era novo. Então, vamos colocar o resultado que ele deu, vamos colocar o sinalzinho de mais e vamos colocar o 2, que era o tamanho que ele tinha aí, que ele perdeu, os 2 centímetros. E o resultado vai ser o tamanho que ele tinha quando era novo, certo? Questão número 7. Igor desenhou a planta da sala de aula onde estuda. Observe. Use sua régua para descobrir a medida do contorno da planta dessa sala de aula. Aqui está a sala de aula de Igor. A gente vai usar lá a nossa reguinha do material de apoio para medir o contorno. Quando a tia pede aí para medir o contorno, é todos os lados da figura. Quanto mede aí todos os lados da figura? Juntos. Os 4 lados juntos, tá bom? Vocês vão colocar aqui quanto que mede nesse quadrinho todos os lados da figura. Questão 8. Reúna-se com o colega e com a ajuda da régua, que você já recortou do material de apoio, meça os lados da figura, das figuras planas retratadas a seguir. A gente tem aqui um quadrado, um retângulo e um triângulo. Ele quer saber aqui qual é a medida dos lados e a medida do contorno. Nesse outro, a medida do comprimento, a medida da largura e a medida do contorno. No último, ele quer saber a medida dos lados e a medida do contorno. Vamos lá, então. Vou dar um exemplo aqui do primeiro, para vocês fazerem os outros, tá bom? Letra A. Ele pediu aqui a medida dos lados. Quanto que mede cada lado aqui? Cada lado mede 2 centímetros do quadrado, tá bom? Então, eu vou lá e coloco 2 centímetros, ou 2 cm, que significa centímetros. Ele pede também a medida do contorno. Quando eu peço a medida do contorno, é de todo o quadrado. Então, eu vou medir todos os lados. Para eu representar aqui isso em número, eu vou colocar. Se cada lado mede 2, eu vou colocar 2 para um lado, mais 2 para outro lado, mais 2 para outro lado, mais 2 para o outro lado. E aí eu tenho os 4 lados. E aí eu vou colocar o resultado. 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 8. Certo? No retângulo, ele pede a medida de comprimento, medida de largura e medida de contorno. A medida de comprimento, eu vou medir daqui até aqui. A medida da largura, eu vou medir desse lado aqui até aqui. E a medida do contorno é toda a volta do retângulo, certo? E vocês vão representar aqui com números, assim como a tia explicou na letra A. O triângulo da mesma forma, ele pede a medida dos lados. Então, eu vou medir um lado e vou colocar lá. Se todos os lados são iguais, vai ser a mesma medida, tá? Nesse aqui que tem 2 lados iguais e 2 lados diferentes, então eu vou ter medidas diferentes. Eu vou colocar dos 2. E a medida do contorno é de todos os lados juntos. Questão número 9. Com base nas medidas dos lados que você encontrou, responda. Qual figura plana apresenta todos os lados com a mesma medida? O quadrado ou o retângulo? Qual dos dois dessas imagens aqui tem a mesma medida em todos os lados? Coloca o nomezinho dele aqui, certo? Esse aqui é o nosso material dourado. Ele vai ajudar vocês lá na página 53, na atividade 4. E vai ajudar vocês também na página 57, na atividade 2.
Essa régua aqui é uma régua de 1 metro, tá? E aí tem o nome cole aqui na pontinha. Vocês vão recortar e vão colar. Um na pontinha do outro, um na pontinha do outro, que vocês vão ter uma régua de uma fita métrica de 1 metro. E aqui é a réguazinha que vocês vão utilizar para fazer a medida dos lápis lá da questão anterior, tá bom? Dos lápis e das figuras. Lembrando que cada espacinho desse é 1 centímetro. Cada pauzinho pequenininho desse aqui é 1 milímetro. Nesse intervalo, do 0 até o 1, eu tenho 10. Então, eu tenho 10 milímetros aí. Nesse espacinho aqui, do 1 para o 2, é a mesma coisa, eu tenho 10. Nesse espacinho do 2 para o 3, eu tenho 10. No espaço do 3 para o 4, eu tenho 10. Então, eu tenho aqui vários milímetros. E a cada um desse grande, eu tenho 1 centímetro. Não é difícil, vocês vão pegar isso aí rapidão. Tchau, tchau, crianças. Até breve.